Olá pessoal, eu sou Alex Pimenta e você está no DevForge, o canal para quem quer dominar a arte de programação. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema fundamental no C#, tipos valor e tipos referência. Vamos entender o que são, como usá-los e como aplicá-los em seus projetos. Você não vai querer perder, certo? Então fique até o final para se tornar um mestre em C#. Nos vemos após a vinheta. Antes de falarmos sobre tipos de valor e tipos de referência, vamos entender o básico de tipos de dados em C#. Em C# temos os tipos de valor, que inclui int, float, char, enum, struct e enumable. E temos os tipos de referência, como class, object, arrays e interfaces. Os tipos valores em C# são simples de entender. Eles armazenam seus valores diretamente na memória alocada, na stack. Quando você cria um tipo valor, um espaço é alocado para esse valor, e essa variável mantém diretamente esse valor. Por exemplo, int x igual a 5. Aqui o 5 é armazenado na stack. Aqui vai a demonstração da declaração de variáveis int, float, char, boolean, enum e struct. A primeira coisa que eu declarei foi o enum chamado days of week, que contém Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Depois eu declarei um struct chamado point, que contém os elementos públicos x e y. Logo no início do método main, eu declarei três variáveis int, number1, number2 e sun, que soma o number1 mais o number2. E embaixo eu imprimi na tela console.writeLine sum of integers igual a sum, que vai dar 30, neste caso. Embaixo eu declarei duas variáveis float, float value, que é 3.14, aquele f não é necessário, mas indica que o valor é float, e result, que é o value float vezes 2. E embaixo eu imprimi na tela com console.writeLine result of calculation of float igual a result, que vai dar 6.28. Logo embaixo temos o exemplo de declaração de boolean, is true igual a true, is false igual a false. E eu imprimi na tela com console.writeLine duas vezes. True boolean value igual a is true e false boolean value igual a is false, que vai ser true e false os resultados. Logo embaixo eu declarei uma variável char chamada character e armazenei A nela. Note que em char só posso armazenar um caractere e tem que ser delimitado com aspas simples ou single quote. E imprimi na tela com console.writeLine char character igual mais char, que vai imprimir a letra A. Depois eu declarei uma variável chamada today com o enum lá em cima, days of week, today igual a days of week.sunday. E embaixo eu imprimi na tela console.writeLine today is mais today, que vai dar Sunday. E logo embaixo eu declarei uma variável chamada point, com a struct que eu criei lá em cima, point. E atribuí aos elementos x e y o valor 10 e 20. E imprimi na tela com console.writeLine embaixo, the coordinate of point, e coloquei x igual a point.x, mais, vírgula y igual a point.y, que vão dar os valores the coordinate of point, x igual a 10, y igual a 20. Este código exemplo demonstra como declarar variáveis do tipo int, float, char, boolean, struct e enum em C#. Cada exemplo mostra a declaração de uma variável seguida de um exemplo simples para demonstrar o uso de cada uma delas, ou de cada tipo de dado. Já os tipos referência em C# mantêm uma referência, ou seja, o endereço do objeto na memória heap. Isso significa que quando você atribui uma variável do tipo referência a outra, não é feita uma cópia de dados, mas sim uma segunda referência ao mesmo objeto, na heap. Este exemplo demonstra como declarar e utilizar os tipos de referência class, object, arrays e interfaces. Criamos uma classe chamada person com duas propriedades públicas, string name, que é uma propriedade porque tem um getter e um setter, e uma int age, que também tem um getter e um setter, que são públicas. E no construtor dessa classe, public person, ela recebe uma string name e um int age como parâmetro, e atribui
esses dois parâmetros recebidos na construção da classe para as propriedades name e age da classe. Depois criamos um método public que não retorna nada, chamado displayInfo, que imprime na tela console.writeLine name mais name e age mais age, que são as propriedades públicas. Depois criamos uma interface e shape. Por convenção, toda interface coloca um i na frente, embora isso não seja uma obrigação, que tem um método doubleArea para ser implementado na classe que tiver essa assinatura. Uma interface é uma assinatura, tá? Um esqueleto para você escrever a classe usando esse esqueleto. Obrigatoriamente você vai ter que reescrever esse método chamado area. Depois criamos uma classe chamada Circle, que herda da interface e shape. Criamos uma propriedade pública double chamada Radius, que tem um getter e um setter. E criamos o construtor dessa classe Circle recebendo um parâmetro double chamado Radius e atribuímos o parâmetro Radius à propriedade Radius lá em cima. E reescrevemos obrigatoriamente o método public doubleArea, que vai calcular a área do círculo. E criamos a implementação desse método, return match.p vezes radius, que retorna a área do círculo. No método main do program, criamos o objeto person com a nossa classe que nós criamos lá em cima, person, passando Alice, 30, ou seja, name Alice, age 30. E executamos o método displayInfo da classe person. Logo abaixo, declaramos o objeto chamado object do tipo object e atribuímos a string hello world. Ao tipo de dados object, podemos declarar qualquer coisa para ele. Imprimimos na tela embaixo console.writeLine value of object igual a mais object, que vai imprimir hello world. Logo abaixo declaramos um array de int chamado numbers. Inicializamos ele com 1, 2, 3, 4 e 5. Imprimimos na tela console.writeLine array of numbers, e logo embaixo um loop for each int none in numbers, que vai passar cada elemento do array numbers para none e vai imprimir na tela console.write none mais um espaço para imprimir 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, espaço 5. E embaixo simplesmente pulamos a linha. Embaixo criamos um exemplo de abstração, objeto shape, que é do tipo iShape ou uma interface shape que eu criei ali em cima. E criamos um novo circle passando 5.0 e imprimimos na tela com console.writeLine area of circle e objeto shape.area. Neste código você viu exemplos de declaração e uso de variáveis do tipo class, object, interface e arrays em C#. Cada exemplo demonstra como declarar e utilizar esses tipos de dados em situações diferentes. É importante entender as diferenças entre memória stack e heap. A stack é utilizada para alocação de memória estática e é mais rápido, mas tem tamanho limitado. Já a heap é usada para alocação de memória dinâmica e é mais lenta e só limitada pelo tamanho da memória virtual. Vamos agora ver exemplos práticos de como usar tipos de valores e tipos referência em C#. Vou demonstrar como declarar, inicializar e usar esses tipos em diferentes situações. Vamos demonstrar o uso de tipos valores e referências no mundo real. Temos aqui um tipo valor struct chamado point, que tem dois elementos public int x e y, e um construtor que recebe os parâmetros x e y int e atribui aos elementos x e y dessa struct. No método main do programa, eu declarei um objeto chamado point, que é do tipo struct point, e inicializei ele passando os valores 10 e 20. Embaixo eu criei outro objeto chamado point2, que é do tipo point, atribuindo ele point1, ou seja, point2 é uma cópia de point1 neste momento. E alterei o valor do elemento x do objeto point2 com valor 30. Depois eu imprimi na tela com console.writeLine o valor de point1, x e y, que vai dar 10 e 20. Embaixo eu imprimi na tela com console.writeLine os valores de point2, x e y,
que vai dar 30 e 20. Agora os tipos de referência. Declarei uma classe chamada Student, com duas propriedades públicas, string name e int age. E no construtor dessa classe eu recebi os parâmetros name e age, e atribuí name à propriedade name e age à propriedade age. No método main do programa, eu criei um exemplo parecido com o exemplo anterior dos tipos valores. Eu declarei um objeto student1 do tipo student, e inicializei ele com os valores Alice e 30, e declarei outro objeto chamado student2 do tipo student, atribuindo ele o objeto student1. Note que neste caso ele não fez uma cópia do valor, ele apenas criou a mesma referência daquele objeto. E só para mostrar como os dois valores serão alterados, eu alterei a propriedade age de student2 para 20 e imprimi na tela console.writeLine student1 name igual a student1 name age mais student1 age. E embaixo console.writeLine student2 name mais student2 name e age igual a student2 age. Note agora que os valores dos resultados serão os mesmos. Para usar os tipos de valor e tipos de referência de forma eficiente, é importante entender suas dinâmicas, suas características e escolher o tipo certo para cada situação. Por exemplo, se você sabe exatamente a quantidade de dados que você precisa alocar antes da compilação e esse espaço não for muito grande, use a stack. Se não souber exatamente quantos dados precisará em tempo de execução ou precisar alocar muito espaço, use a heap. Curiosidade, a diferença entre uma classe e uma estrutura em C# é que uma classe é um tipo referência e uma estrutura é um tipo valor. Isso significa que uma classe é passada por referência e uma estrutura é passada por cópia. Vamos à comparação de uma classe e uma estrutura em situações diferentes. Criamos aqui uma classe chamada car com duas propriedades, string brand e model. E no construtor passamos como parâmetro brand e model. E atribuímos os parâmetros brand e model para as propriedades brand e model. E embaixo um método chamado displayInfo, que imprime na tela console.writeLine brand e model. Da mesma forma, criamos uma struct chamada point, que tem dois elementos public, x e y. E em seu construtor passamos os parâmetros x e y e atribuímos os parâmetros x e y aos elementos x e y public desta struct. E embaixo temos o método displayInfo também, que imprime console.writeLine os valores x e y. Depois no método main do programa, instanciamos um objeto car da classe car, inicializando com os valores Toyota Corolla e executamos o displayInfo desse objeto car. Depois criamos um objeto point da struct point, passando com o parâmetro 10 e 20 e executamos o método displayInfo do objeto point. Depois mudamos do objeto car o brand para Honda e do objeto point o x para 30 e imprimimos na tela com console.writeLine modified car, car brand e car model. E embaixo console.writeLine modified point, point x, point y. Neste exemplo, car é uma classe representando carro e point é uma struct representando ponto. O método displayInfo é usado para exibir as informações de cada objeto. Quando você executa esse código, verá que modificar o objeto car afeta o objeto original, enquanto modificar o objeto point cria uma cópia e não afeta o objeto original. E isso demonstra as diferenças entre classes e estruturas em C#. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre programação e desenvolvimento de software, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não tiver inscrito e acionar o sininho para receber as notificações de novidades aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos programadores e deixe nos comentários se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse. A sua opinião é muito importante para o canal. Assim, chegamos ao final do nosso vídeo sobre tipos valores e tipos referências em C#. Espero que você tenha aprendido bastante e esse conteúdo seja útil para os seus projetos. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe nos comentários. Todas as dúvidas eu tirarei com o maior prazer. Até a próxima! Fui!